duas coisas que faz o patamar do Flamengo ser ambicioso. Bom, eu andei fazendo algumas pesquisas aqui e eu cheguei ao ponto de que tem duas coisas, né, que faz o patamar do Flamengo ser muito ambicioso, né? Orçamento financeiro do Flamengo de 2006 em geral, tá? Ó, receita prevista, orçamento de receitas. O Flamengo apresentou internamente uma previsão de faturamento de cerca de 1,8 bilhão de reais para 2006. Segundo o presidente Eduardo Batista, o BAP, em reunião com sócios. Essa projeção é menor que o recorde de 2005, de 2,71 bilhões de reais, mas ainda assim considera segura e conservada pelo clube, porque não inclui premiações por títulos ou eventuais grandes vendas. Realmente, né? Outro ponto muito importante: receita histórica recente no contexto. Em 2005, o Flamengo registrou receita recorde de 2,71 bilhões de reais, bem acima da previsão inicial, de 1,6 bilhões de reais, impulsionando por títulos nacionais, Libertadores, Mundial de Clubes e vendas de atletas. Investimentos de despesas projetadas para 2006. Investimento do futebol, gastos esportivos, deve ultrapassar 1 bilhão de reais em 2006, incluindo aumento de folha salarial e compra de direitos de atletas. Um salto considerável em relação aos cerca de 750 milhões de reais investidos em 2025. Esse orçamento voltado ao futebol contempla especialmente a salários e cargos, contratações, aquisição de direitos econômicos e custos esportivos operacionais. Realmente, quando você tem alguns direitos econômicos de alguns atletas, né, você lucra, né, com esses direitos, você recebe uma grana, né? E sobre a folha salarial do Flamengo, ela é uma folha salarial que ela chega a cerca de 30 milhões a 40 milhões por mês, tá? Eu andei pesquisando aqui e eu cheguei a esse ponto de que o Flamengo, né, paga, né, incompleto ali por mês, em geral, né, por mês ali o Flamengo paga mais de 30, 40 milhões por mês, tá? É uma folha salarial muito cara, né, que o Flamengo paga por mês, tá? Política financeira e dívida. O Flamengo reduziu significativamente sua dívida, projetando um nível líquido abaixo de 50 milhões de reais em 2006, o que melhora a margem de segurança financeira geral e reduz dependência de empréstimos, né? Sobre emprestar jogadores, eu acho uma parada assim, uma parada muito sem noção, cara. Porque tipo assim, você empresta o cara para um time. Você empresta, por exemplo, o Flamengo emprestou o Vinha agora pro River Plate. Se você não ativar a cláusula, né, de compra pro River comprar, o River não vai querer comprar e o jogador vai voltar de volta. Porque tipo assim, o Flamengo emprestou o Vinha só que por um valor muito baixo, tá? A maioria dos torcedores do Flamengo não gostaram, né, do empréstimo do Vinha. Eu achei muita bestajada, né, do Flamengo, tá? Por ter emprestado o Vinha só por um valor, né, muito baixo, tá? Tá aí, ó. Item financeiro. Valor estimado projetado. Receita total prevista de orçamento 1,8 bilhões de reais. Receita recorde anterior
de 2005, 2,71 bilhões de reais. Investimento no futebol, despesas, 1 bilhão de reais. Dívida líquida projetada, só 50 milhões de reais. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu sou flamenguista, mas eu nunca vi o Flamengo, né, devendo só 50 milhões de euros ou 50 milhões de reais, tá? Eu nunca vi. Considerações. A projeção de receita de 1,8 bilhões de reais em 2006 é conservada, pois o clube não conta premiações por títulos ou negociações extras no orçamento aprovado. Isso pode elevar o resultado real e se houver títulos ou vendas maiores. O foco do planejamento é sustentar e ampliar investimentos esportivos, sem desequilibrar as contas, apoiando performance e competitiva e estabilidade financeira, tá? E quanto o Flamengo paga de salário por mês, tá? Já falei para vocês, né, que o Flamengo paga por mês, em geral, em torno de 30 a 40 milhões de euros, mas eu vou, né, passar essa informação, né, bem resumida aqui para vocês, tá? Folha salarial mensal do time profissional, estimativa geral. Em 2005 a 2006, a folha salarial total do elenco profissional gira entre 30 milhões de euros e 40 milhões de euros por mês, dependendo de contratações e projeções de orçamento. Muitos veículos especializados apontam cerca de 30 milhões por mês, 30 milhões de reais por mês, como média atual, e números podendo subir próximo, né, a 40 milhões de reais por mês, com ajustes e reforços sendo contratados. Esse total inclui salários em carteira, luvas, lucros diluídos, direitos de imagem, encargos trabalhistas e benefícios do elenco principal. 2. Exemplos de salários individuais. Alguns dos maiores salários mensais de jogadores do Flamengo, estimativa entre 2005 e 2006. Bom, o salário mais, né, o salário mais bem pago do Flamengo, né, é o do Jorge de Arrascaeta, né, que recebe por mês 1,8 milhões de reais, né? Em segundo lugar, Bruno Henrique, né, com 1,8 milhões de reais. E em terceiro lugar, Alexandro, com 1,8 milhões de reais por mês. Então, esse é o top 3, né, salários, né, do que o Flamengo paga, né, para esses jogadores, né, por mês, tá? Então o Flamengo aí realmente, né, paga um valor absurdo por mês, né, que eu acho absurdo, mas pelo elenco que o Flamengo tem, eu acho que não é tão absurdo assim, porque, né, realmente o elenco do Flamengo é um elenco muito forte, e eu acho que esses jogadores merecem um salário muito bem pago, tá? 3. Faixa de salário dos jogadores. Segundo levantamentos e bases de dados, maior salário individual do elenco, cerca de 1,8 milhões de reais por mês em contratos atuais. Menor salário de jogadores profissionais, em torno de 35 mil por mês para atletas jovens ou de base promovidos. Número 4. O que está incluso nesses valores? Os números costumam abranger salário base em carteira, direitos de imagem, luvas e bônus diluídos, encargos e FGTS. Portanto, nem sempre são valores líquidos recebidos pelos jogadores, mas sim custos totais ao clube, tá? Resumo: Flamengo mensalmente, total de folha salarial elenco profissional, 30 milhões de reais a 40 milhões de reais por mês estimado. Principais salários por jogador, cerca de 1,8 milhões de reais por mês.
menores salários, 35 mil, né, de reais por mês. Ah, Riquelme, o que são contratações pontuais? Calma que eu vou estar explicando isso aqui para vocês agora, tá? Não saia, né, desse vídeo porque eu vou estar explicando sobre as contratações pontuais porque ela é uma parte muito importante, tá? Vamos lá. As contratações pontuais, elas se passam por meio do scout, do presidente do clube, do treinador e do diretor de futebol, tá? Vamos lá. Finge que eu sou o presidente do Flamengo. Aí eu recebo uma mensagem do scout. O scout me passa alguns nomes, tá? Alguns jogadores, né? Para quem não sabe, o scout avalia o mercado em busca de jogadores, tá? Beleza, prosseguindo aqui. Aí eu recebo a mensagem do scout, né? Ele me passa algumas informações sobre alguns jogadores, se esse jogador, né, é da minha preferência, se esse jogador, né, vai ser pontual para me negociar com ele, né? Beleza. Mas primeiro você tem que ter o treinador e o diretor de futebol, porque aí sim que tudo começa, né? As negociações, propostas e tudo mais, né? Por exemplo, o Flamengo tá quase contratando o Paquetá. Só que com isso, o Flamengo não vai contratar o Paquetá sem o Filipe Luís, né, estar por perto ali para saber se ele se encaixa no estilo de jogo do Filipe Luís, para não gastar dinheiro à toa. Então isso é muito importante, porque se você contratar um jogador que não é da preferência do treinador, ele naturalmente não vai se encaixar no estilo de jogo do treinador, e o treinador vai ficar muito, né, preocupado, porque você, por exemplo, se o Flamengo contratar aqui agora o Lamine Yamal, apesar do Yamal ser um cara muito sensacional, um cara que joga muita bola, mas vai saber se ele se encaixa no estilo do Filipe Luís. Então, por isso que antes de negociar com o jogador e com o clube do jogador, você tem que ter primeiro, né, a avaliação do treinador e do diretor de futebol, tá? Porque senão você contrata o jogador e você, né, contrata o jogador por uma fortuna e ele não se encaixa no estilo de jogo do treinador, e aí acaba que você, né, gasta o dinheiro à toa. Por exemplo, o Flamengo tava quase acertando com o Mickey Johnston na temporada passada, aí o Bab já tinha dado ok, né, para contratar o Mickey Johnston, só que aí, né, o Filipe Luís e o diretor de futebol José Boto barrou a contratação, né, do Mickey Johnston, né, porque ele, né, ali percebeu, né, junto com o Boto, que esse tal de Mickey Johnston, né, que joga na segunda divisão da Liga Inglesa, que não se encaixava no estilo de jogo dele, tá? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e valeu nação!